Pai do Senhor, igreja, aqui na igreja a gente tem que ser de tudo, sabe? Tudo um pouquinho, porque senão então a gente tem que trazer e estar lá com as crianças para deixar as nós à vontade. Vamos pôr as nossas mãos para cá, vamos colocar na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. E nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos nesta noite na tua casa. Deus, a tua palavra vai ser pregada, Senhor. Deus, que a tua filha, Senhor, possa ser usada. Deus, que ela venha falar aquilo que vem, Senhor, de ti. Não deixa, Senhor, que ela venha falar daquilo, Senhor, que ela sabe. Porque nós não sabemos nada se não for a tua presença em nossas vidas. Então, Senhor Deus, venha nos fortalecer nesta noite através da tua palavra. Porque assim como nós precisamos do alimento físico para o nosso corpo, assim também nós precisamos do alimento espiritual. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para ser reabastecidos, Senhor, para que esta semana nós possamos ser fortalecidos para enfrentar, Senhor, o dia a dia, Senhor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta oportunidade e queremos dizer muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Usa a tua serva, de acordo com a tua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Abra comigo a palavra em Isaías 53. Vocês sabem o que é Páscoa? Passagem da morte para a vida, né? Mas quem é a nossa Páscoa? Jesus. O título dessa mensagem é Jesus, a nossa Páscoa. Amém? Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E assim foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto terra e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole prolongada em seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento habitual, ele terá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Coloca a mão no teu coração agora. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que de nós mesmos não temos nada, a não ser a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, essa palavra
Senhor, como tu me tocasse essa parte e falasse comigo e me mostrasse tantas áreas na minha vida, meu Pai, que precisam ser ajustadas, porque nós estamos em reformas, em construção. E a cada dia, Senhor Jesus, é a nossa vitória, é uma busca constante de ser curados. Pai, eu venho aqui na terra hoje, dia 31 de agosto, dia 31 de março de 2013. E creio, Senhor, em nome de Jesus, essa vitória já está marcada. Porque dia 31 de agosto, faz um ano desse ministério, e hoje eu estava lembrando disso, por isso eu mencionei isso. Dia 31 de agosto, faz um ano desse presente que o Senhor nos deu, que é o ministério restaurado. Mas nós sabemos, meu Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Porque a Bíblia diz que o maior sábio é que ganhamos. E nós vimos tudo isso que se passou com Jesus, porque Ele deixou um legado sobre nós, para que nós possamos alcançar, como um farol que vai iluminar muitas casas, meu Pai, e muitas famílias. Nós estamos aqui para sermos curados e curar muitas pessoas, em Teu nome, em nome de Jesus. Nós ficamos aqui sonhando pelo céu, e nós só temos que te agradecer por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos falar de Jesus para Deus. Ontem, quando eu estava revendo o filme, eu estava do lado do Antônio da Cris e eu estava mostrando para ele certas coisas que eu vi ali no filme. Amados, essa passagem de Isaías 53 é bem clara sobre a vida de Jesus. Quando nós olhamos o filme, nós ficamos aterrorizados porque nós achamos, tadinho de Jesus, coitado do Senhor. Tem uma cena que no começo era assim comigo, eu não queria nem ver, porque eu ficava com compaixão. Quando o nosso entendimento começa a desenvolver e nós começamos a buscar o discernimento espiritual, nós começamos a entender o que a Bíblia diz em Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Havia um propósito de Jesus para aquele mundo. Vocês vejam que quando ele chegou a Pôncio Pilatos lavou as mãos. E eu estava pensando, por que Pôncio Pilatos lavou as mãos? Você sabe por quê? Porque o ministério dele, o reinado dele, o poder dele estava com ele. Ele não quis ouvir a mulher. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós amamos alguém, nós investimos nas pessoas e as pessoas investem em nós. Mas quando chega na hora em que você vê alguém sofrendo, você pensa primeiro em você. Você pensa primeiro no seu amigo, você pensa primeiro na sua vida. E Jesus não. Jesus nos ensina que ele até disse, se for possível, passa de mim. Que o Pai tivesse misericórdia dele. Mas ele não se prostrou. Satanás ficava ali rodeando. E ele fica sobre nós, trazendo rochadas, bandejas de prata, bandejas de ouro. Ó, ei, Deus é culpado. Ó, tu não conseguiu isso, Deus é culpado. Ó, tu não conseguiu aquele exibista ofendante, e ele é o culpado. E Jesus nos diz nessa noite para mim e para você: eu dei a minha vida. Eu sofri todas as dores. Eu sofri todos os escândalos, todos os negócios. Imagina se nós suportaríamos cada chibatada daquela. Que tinha algumas que tinham um ossinho que pegava e puxava a carne de Jesus para fora. Imagina se nós, na hora que nós tivéssemos sede, ei, pega aqui um copo de vinagre, pega aqui um algodão de vinagre. Que foi isso que fizeram com Jesus. E aí ele vem e ele começa a falar tudo. Isaías
em nome de Jesus. Porque todo esse sofrimento tem um preço, tem um propósito. Eu vou vencer, eu vou conseguir, vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. É isso que você tem que entender. Faça a obra de Deus, mas não seja negligente. Amados, lembra quando o pai disse assim para os filhos: eu preciso de vir na obra. Tu vais trabalhar comigo? O filho disse: outro também disse: eu não vou. E o outro disse: quem vocês acham que foi? Hã? O que disse que não ia? Sabe o que ensina isso para nós dentro da igreja? A gente faz conta de todo. A gente diz: eu vou ajudar, eu vou fazer, conta comigo. E quando a gente precisa, dá muito uma desculpa. Por que, amados? Porque o ser humano é assim. E Jesus está levantando homens e mulheres que não estão preocupados quando alguém vai caluniar você, quando alguém vai encorajar você, quando alguém vai virar as costas para você.